Graças e paz a todos. Vamos falar hoje sobre a importância da carta de Paulo aos Romanos. A epístola de Paulo aos Romanos, segundo Martinho Lutero, é a principal composição do Novo Testamento. É a mais pura descrição dos ensinos contidos nos Evangelhos. Romanos é a maior, mais rica e mais abrangente declaração do apóstolo Paulo sobre o Evangelho. Calvino escreveu que entre as muitas e notáveis virtudes, a epístola possui uma em particular, a qual nunca é suficientemente apreciada, a saber, se porventura conseguirmos atingir a genuína compreensão desta epístola, teremos aberto uma amplíssima porta de acesso aos mais profundos tesouros da Escritura. João Crisóstomo, o maior pregador do século V, pedia que Romanos fosse lida em alta voz uma vez por semana. Agostinho, Lutero e Wesley, três figuras extremamente importantes para a nossa herança cristã, viveram a firmeza da fé através do impacto da carta aos Romanos em suas vidas. Todos os reformadores da Igreja viam Romanos como sendo a chave divina para o entendimento de toda a Escritura, já que aqui Paulo une todos os grandes temas da Bíblia: pecado, lei, julgamento, destino humano, fé, obras, graça de Deus, justificação, eleição, o plano de salvação, a obra de Cristo e do Espírito Santo, a esperança cristã, a natureza e vida da Igreja, o lugar do judeu e do gentio nos propósitos de Deus, a filosofia da Igreja e a história do mundo, a mensagem do Antigo Testamento, os deveres da cidadania cristã e os princípios de retidão e moralidade pessoal. Romanos nos abre uma perspectiva através da qual a paisagem completa da Bíblia pode ser vista e a revelação de como as partes se encaixam no todo se torna clara. Não sabemos quem fundou a Igreja de Roma. Certamente não foi Pedro ou qualquer dos outros apóstolos, já que Paulo dificilmente enviaria uma carta doutrinária a uma igreja que tivesse à sua frente um dos apóstolos. Nesta mesma epístola ele diz que não edifica sobre fundamento alheio. Entende-se que foram visitantes de Roma que estiveram em Jerusalém durante a festa da Páscoa e se converteram no Pentecoste. Voltaram a Roma levando a semente do Evangelho. Esta igreja, predominantemente gentílica, e estava agindo de forma intolerante contra os cristãos judeus que obedeciam às regras alimentares e datas cerimoniais da tradição judaica. Ao escrever essa carta, Paulo estava em Corinto, na casa de Gaio, cristão rico daquela cidade, por ocasião de sua terceira viagem missionária. A carta não é escrita de próprio punho. Técio se apresenta como escritor. Quanto à data, existem pequenas divergências, mas a mais provável é entre 55 e 57 d.C. O propósito da epístola: apresentar a doutrina cristã a uma comunidade que não foi fundada por um dos apóstolos. Talvez, por esse motivo, todos os pormenores doutrinários. Preparar os irmãos para uma visita sua à cidade de Roma. Explicar o relacionamento entre judeus e gentios dentro do plano global de redenção traçado por Deus. Particularidades. Romanos é uma epístola escrita para uma igreja que
Paulo não havia fundado, nem conhecia pessoalmente. Seu estilo é mais um sistemático ensaio teológico que uma carta. Impressionam a quantidade e a importância dos temas teológicos tratados. É a maior de todas as epístolas de Paulo, considerada a carta magna do cristianismo. Temas: a epístola aos Romanos é uma resposta completa, lógica e reveladora para a grande pergunta da humanidade em todos os tempos. Como pode o homem ser justo para com Deus? A discussão sobre o tema justificação toma o espaço dos capítulos de 1 ao 5. A base dos argumentos de Paulo é a longânime, infalível e eterna justiça de Deus. Ao escrever Romanos, Paulo também estava profundamente atento ao fato de que a igreja cristã deveria ser uma comunidade entre gentios e judeus, juntos na unidade do corpo de Cristo. Isto se torna claro pela importância que dá à oferta gentílica para a igreja de Jerusalém. Também vem à tona em todo o livro a unidade do gentio e do judeu, unidos no pecado por causa de Adão e na graça por meio de Jesus. A justiça salvadora do Evangelho é uma necessidade de ambos, já que todos pecaram. A salvação está à disposição, já que vem pela graça por meio da fé. A operação desta justiça salvadora na história é a pista para os propósitos finais de Deus para ambos, judeus e gentios. E é essa justiça salvadora que deve ser expressa na vida desses dois povos, de maneira pessoal e comunitária, formando assim no corpo de Cristo como o novo povo de Deus. Nesta epístola, o apóstolo deixa claro que ninguém pode se aproximar de Deus senão pelo caminho estabelecido, Jesus. Amém.